Quando a gente começa a trabalhar números inteiros, o conjunto dos números inteiros, que eu sempre falo para vocês que ele é representado por quem? Vocês veem esse símbolozinho que representa o quê? Números inteiros, né? O que vem ser os números inteiros, senhores? Números inteiros, vamos aqui. Esse conjunto significa o quê? Natural. O que eram os naturais? Quando eu sabia que era natural, ele começava no 0, 1, 2, 3, 4. Infinito, certo? Significa infinito. Isso é natural. O 0, 1, 2, 3, 4. Aí a gente aprende lá somar, subtrair, multiplicar, dividir. Operações com potência, com raiz. Isso com números naturais. Então, quando a gente começa a ver números inteiros, a gente entende que esse conjunto dos números inteiros, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem uma origem. Do mesmo jeito que o natural, a origem é o 0, o inteiro também, ele tem a origem, que é o 0. Porém, continua a mesma regra, 0, 1, 2, 3, 4. Se eu for analisar tudo para cá, são os números o quê? São os naturais, continua aqui os naturais. Ó. Porém, nos inteiros nós vamos ganhar o chamado de números negativos, ó. Certo? Nós vamos ganhar os números negativos. Então, o que vem ser números inteiros? São números que agora nós vamos poder dizer que eles são o quê? Positivos. E agora nós ganhamos quem? Os negativos. Nós podemos contar 1, 2, 3 aumentando e a gente pode contar para cá. Lembra que para os negativos, quanto mais distante do zero ele fica menor. Menos 4, menos 5, menos 10 diminuindo. Né? Pois é. São apenas duas situações. Quais são as situações? Ou é positivo, ou é negativo. Só existe isso. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. O que é positivo? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 5. O que é negativo? Menos 1, menos... Só isso. Mas quando se fala em operações, quando é que eu uso o termo positivo e negativo? Eu uso o termo positivo e negativo. Lembra? Sempre falava quando eu tenho parênteses. Lembre disso. É o que eu falei para vocês. São duas situações. Ou os sinais são iguais, ou os sinais são diferentes. Ó, menos, menos, mais, mais. Menos, mais, menos. Quando eu tenho um parênteses, eu não penso em usar a palavra soma ou subtrai. Não, de maneira nenhuma. Se eu tenho um parênteses, a minha ideia é eliminar o parênteses. Eu uso a palavra o quê? Positivo ou negativo? Positivo, pensando em sinal, é um sinal de mais. O que é negativo? Um sinal de menos. Então, para mim eliminar esse parênteses, eu não penso em soma, subtrai, não penso nisso. Ou é positivo ou é negativo. Tá aqui, ó. Pensa aí. Esses dois aqui são iguais ou são diferentes? São iguais. Então, tudo que é igual, isso é na vida. Tudo que é igual é positivo, né? Então, ó, sinais iguais, eu uso o termo positivo. Por que eu uso o termo positivo? Porque tem um parênteses. Sinais iguais, positivo. Olha para os sinais. Eles são iguais. Então, eu uso o termo positivo. Olhem para cá. Os sinais são diferentes. Ora, se iguais são positivos, é lógico e evidente que os diferentes são negativos. E o negativo não é um sinal de menos? Iguais ou diferente? Diferente. Negativo. Ok? Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Isso quando é que eu uso o termo positivo e negativo? Quando eu tenho parênteses. Somente nessa situação que eu uso a ideia de positivo e negativo. Olha só. Então vamos definir aqui, ó. Sinais iguais. Senhores, só são números inteiros, positivo e negativo. Então só existem essas duas situações. Ou os sinais são iguais, ou os sinais são diferentes. Vamos lá. Sinais iguais. Quando eu tenho parênteses, eu digo que é o quê? Positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, onde eu tenho parênteses, eu digo que é negativo. Simples, aqui, ó. Vamos lá no parênteses.
Sinais iguais. Eu tenho menos e eu tenho menos. Eu tenho mais e tenho mais. Está vendo o parênteses aqui? Para mim saber que eu uso essa ideia de positivo e negativo quando eu tenho parênteses. Sinais iguais, positivo. Positivo é um sinal de mais. Pelo amor de Deus, não vou escrever o nome positivo, não. Fala sério. Sinais iguais, positivo. Aqui, ó. Iguais. Vamos para cá, são diferentes. Então, negativo, menos. Sinal diferente, negativo. Senhores, essa ideia de positivo e negativo, pelo amor de Deus, é apenas quando nós temos parênteses. Se acabou parênteses, esquece o negócio de positivo e negativo. Certo? Não podem confundir.